Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu ia fazer a leitura depois, mas você que é muito espiritual, fala: meu Deus, o pastor não está mais me botando gente de pé para ler. Aí eu vou cumprir aqui esse rito com você. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler versículo, eu ia ler do 27, mas vamos ler a partir do 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Achou? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus amados irmãos, quando eu ainda estava fazendo o meu curso teológico, eu estava naquele tempo, naquela fase de querer aprender tudo muito rápido, querer saber tudo. E eu me recordo quando o diretor do seminário, da faculdade, já saudoso, o pastor Túlio Barros Ferreira, foi na nossa sala e nos convidou para uma palestra. Essa palestra era voltada para trabalhar com crianças, não na evangelização em si, mas no discipulado de crianças. Eu fiquei encantado com aquilo, porque sempre foi a minha, como é que eu posso falar para você assim, a minha falta de talento trabalhar com criança. Eu nunca tive essa habilidade. Confesso para você que eu fico assim, não horrorizado, mas eu fico assim assustado com tamanha destreza das irmãs que trabalham com crianças de 2, 4, 6 anos. Irmão, aquilo ali deve ter jejum de uma semana antes. É um negócio assim, um reboliço espiritual na sala. Então, eu imbuído nesse desejo de querer aprender, eu falei: não vou perder essa palestra, não tem como perder. E o pastor Túlio, de uma forma muito enfática, falou assim: olha, quem vai trazer essa palestra é um americano. Eu falei: agora então, se o tema já era agradável, já era atraente, imagina então com um palestrante americano. Bom, marquei aquela data e no dia estava presente, não somente eu, como muitas pessoas. O templo, o salão, o auditório estava super lotado, e eu ali, afoito, agoniado para ouvir logo a palestra. Teve os louvores, depois de louvores o pastor Túlio veio e apresentou o palestrante internacional, e ele começou a palestrar. E ele foi falando, e eu confesso para você que eu nunca ouvi uma palestra tão frustrante quanto aquela. Eu saí de lá tão decepcionado, saí lá tão assim, arrasado, porque dentro da minha concepção, eu não conseguia aprender nada. E ele foi falando, e eu me recordo, quando no final daquela palestra, o pastor Túlio levantou: vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do palestrante, e ele disse o seguinte: eu nunca aprendi tanto. Eu falei: não é possível, pastor Túlio mentiu, não tem jeito isso não. E eu, curioso que sou, esse aí é um dos meus defeitos. Quando acabou a reunião, eu fiquei próximo ao pastor Túlio, cercando para tentar falar com ele. Posso lhe fazer uma pergunta, pastor? Claro, meu filho. Pastor, o senhor mentiu, não mentiu? Ele falou: não, que hora que eu vou mentir, meu? Que história é essa? Ah, pastor Túlio, o senhor falou no final lá que o senhor aprendeu muito. Aprendi. Eu vou lhe dizer uma coisa que aprendi que vai salvar a minha vida. Qual, pastor Túlio? Nunca convidar um palestrante que eu nunca ouvi falar. Não aprendi?
aquilo. Eu falei, é verdade, né? A gente aprende. Mas o interessante é que nós sabemos que para um bom discurso existem alguns métodos, né? Existem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Por exemplo, o palestrante deve conhecer o seu público-alvo. E conhecendo o público-alvo, ele vai dizer, né? Ele vai saber, melhor dizendo, qual o nível da sua oratória. Você não pode dar um discurso para um público-alvo que não sabe ainda ler e escrever, falando a língua portuguesa erudita, né? Você tem que usar mais coloquial possível. Então você tem que saber o nível dos seus ouvintes, do seu público. E pior ainda, uma palestra para você dar, você tem que saber também a necessidade do público. Então, se você vai dar uma palestra lá, você tem que saber o que aquele público veio buscar, qual é o interesse maior daquele público. É um negócio interessante ao mesmo tempo muito exigente. Concorda comigo? Por que estou fazendo essa introdução assim sobre discurso? Porque eu vejo aqui um discurso de Jesus no mínimo estranho. Parece que Jesus não conhecia o público dele, parece que Jesus não está falando coisa com coisa, parece que ele não está tendo nenhum tipo de coerência nas suas palavras. E se tratando de Jesus, nós sabemos que não é verdade, porque o nosso mestre Jesus, dentro de todas as técnicas de oratória, de ensino, de pedagogia, de tudo que você imaginar, Jesus ele dá aula. O que ele fez aqui? Vamos analisar um pouquinho esse discurso de Jesus, que eu chamo de discurso estranho. Para mim é um discurso muito estranho. Vamos então primeiramente analisar o público-alvo de Jesus. Quem eram as pessoas a quem Jesus estava dirigindo as palavras? Quem era o seu público? Quem estava ouvindo Jesus naquele momento? Vou tentar de uma forma muito simples tirar você de Araripina e levar você até a Judéia na época de Jesus. Bom, primeiramente eram judeus. Claro, eram judeus religiosamente praticantes da lei judaica, que acreditavam em um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que viam em Jesus um novo profeta. Viam em Jesus, alguns deles, é claro, não os principais religiosos, mas alguns deles viam em Jesus o cumprimento da profecia messiânica. Logo, para eles Jesus era o Messias, era um homem que foi habilitado e ungido por Deus, não somente para curá-los fisicamente, mas principalmente para libertá-los do jugo romano. Eram judeus que agora viviam sob a bandeira romana, e como bom dominado, eles tinham que pagar impostos caríssimos. Os judeus eram uma classe pobre, miserável, e para ter um poder aquisitivo um pouco razoável, eles tinham que se vender a Roma. Como? Ser publicano, cobrador de impostos, ou se não, a segunda opção era ser religioso. Por isso que os fariseus lutaram tanto contra Jesus. Por quê? Porque Jesus começava a falar contra aquela lei. Então eles falaram, opa, vou perder minha boquinha financeira. Então o judeu na época de Jesus, para ter um poder aquisitivo razoável, ou ser publicano, ou ser um dos sacerdotes, ou um dos principais, ou um grande funcionário do templo. Esses homens aqui que escutavam Jesus não eram. Eram pessoas que estavam cansadas de estarem subjugados por Roma, cansados de pagar impostos, cansados de não ter a quem recorrer quando estavam doentes, quando estavam aflitos, cansados de estar subjugado a um povo que não tinha pena, que não tinha dó. Era um povo que precisava de um milagre. Era o povo que estava buscando em Cristo a solução para um problema que para eles era insolúvel. Jesus então começa a discursar. E veja o discurso de Jesus a partir do versículo 25, quando ele começa a fazer um discurso como se fosse uma oração. Imagina estar as pessoas em frente a ele e Jesus começa a orar como se eles nem estivessem lá perto. Não é um discurso estranho? Eles começam a falar assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas a eles e tal, revelaste aos pequeninos. E as pessoas lá olhando para ele. E Jesus continua e fala assim: não, mas eu te agradeço porque assim foi do teu agrado. E agora Jesus começa o seu discurso. E eu confesso para você que é um discurso, repito, difícil de entender. Ele fala assim: olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele está se auto-intitulando o Filho de Deus.
Ele está dizendo: olha, tudo que meu pai tem, tudo que Deus tem é meu. Depois você vai entender porque que eu acho estranho esse discurso dele. E ele fala assim: olha, e ninguém vai ao pai, ninguém conhece o pai, senão o filho, ou aquele que o filho revelar. E pior de tudo, aquele que o filho quiser revelar. Depois dessa introdução ao seu discurso, ele olha para a multidão e fala assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eles já estavam cansados. Jesus fala assim: agora tome o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos aqui a 2 pontos desse discurso que me fazem acreditar que esse discurso tem que ser interpretado com muito cuidado. Primeiramente, Jesus fala de humildade. Concorda comigo? Ele fala assim: olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O interessante é que um certo estudioso, e eu, por falha da minha idade, já esqueci o nome dele, me desculpe, ele diz o seguinte: que quando você descobrir que você tem humildade, você acabou de perder. Deu para entender? Quando você descobrir que a humildade em você, você acabou de perder. Por quê? Porque humildade não se prega, se vive. Se você falar assim: eu sou humilde, você de imediato acabou de ser humilde. E Jesus fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Mas se você ler o versículo 27, cadê a humildade de Jesus? Quando ele fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Não parece que é um discurso de vanglória, de soberba, de altivez? Não parece que é um discurso assim, mais para mostrar para as pessoas o que ele tinha? E agora no versículo 29 ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa para mim é a primeira contradição do discurso dele. E para mim a outra contradição é quando ele fala o seguinte: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que essas pessoas queriam? Queriam um libertador, queriam uma cura, queriam uma porta de emprego, queriam um milagre. Aí Jesus fala assim: porque eu sou manso e humilde. Não caberia melhor se ele falasse: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque eu sou poderoso. Não ficaria um negócio mais coerente, mais racional? Porque na minha mão está todo o poder, porque eu tenho condição de resolver o problema de vocês. Mas ele fala assim: não, vem a mim, você que está sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo. O interessante é você entender que jugo para os judeus na época era o ensino deles. Cada rabino tinha um jugo, cada rabino tinha uma escola, cada rabino tinha um método. E quando Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando sobre o meu ensino. Aprendam comigo, recebam a minha palavra, o meu ensinamento. E ele fala assim: olha, você que está sobrecarregado, aprendei de mim. Você está cansado? Estou cansado. Você quer um milagre? Quero um milagre. Então aprende de mim. Aprendeu o que, Senhor? Porque eu sou manso e humilde. Misericórdia. Acredito que um discurso desse, esvaziaria qualquer igreja no dia de hoje. Concorda comigo? Porque o discurso hoje na igreja tem que ser totalmente o contrário disso. Tem que ser aquele discurso onde o pastor, o pregador se coloca no lugar do Deus onipotente. Não, você hoje venha, essa palavra hoje é para você. E quando os versículos bíblicos não resolvem, não trazem efeito, ou não dão efeito, então eles apelam para as frases de efeito, né? Maior que está conosco, Deus está conosco, a vitória é tua, a vitória é nossa. E o povo: meu Deus, que mensagem linda, que mensagem tremenda. Mas o que foi pregado? Qual foi o texto? Não sei. Mas por que você gostou da mensagem? Porque o pastor falou que eu vou sair de lá pisando na cabeça de todo mundo. Então essa palavra veio, porque realmente para nós é o seguinte: quando nós estamos atribulados, nós queremos uma palavra, não só uma palavra de vitória, mas queremos uma palavra de um vitorioso. Concorda comigo? Imagina você chega aqui atribulado, aí eu pego o microfone e falo assim: irmãos, hoje foi uma tribulação lá na minha casa, irmãos. Olha, a Elizabeth passou mal de manhã, eu estou cheio de dor de cabeça, irmão, tem um monte de conta para pagar. Você fala: misericórdia, gente. Eu vim aqui hoje receber uma palavra de alegria, de ânimo. O pastor parece estar em depressão. Nós precisamos ouvir isso,
Por isso tem muitas igrejas que estão cheias, né? Por causa dessas palavras, Jesus fala assim: olha, você está cansado e sobrecarregado? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele fala assim: se você fizer isso, se você aprender isso, você vai achar descanso para a vossa alma. Gente, onde humildade traz descanso? Existem muitas pessoas que acreditam que humildade é sinônimo de desvalorização. Humildade é aquele que fala assim: eu não sou nada, não sou ninguém, meu Deus do céu, eu não mereço nada, eu não sou digno. A humildade é outro sentido. Vamos analisar o que Jesus está falando aqui, para você não sair daqui assim como eu saí na palestra que eu falei para você na introdução dessa mensagem. Jesus, primeiramente, ele está falando na sua oração e declarando para os seus ouvintes que ele era todo poderoso. E agora no versículo 29, ele fala por que ele era vitorioso. E ele fala como nós podemos ser vitoriosos. E por falar nisso, uma pergunta que não se cala: quantos querem ser vitoriosos hoje aqui? Quase ninguém. Quantos querem ser vitoriosos hoje aqui? Amém. Tem gente tão humilde que quer ser derrotado, né? Eu sinceramente eu fico assim abismado com tanta humildade. Mas Jesus fala assim: olha, se vocês querem ser vitoriosos como eu sou, vocês vão aprender o seguinte. Esta palavra manso é a palavra de mansidão, de entrega, mas a palavra humildade usada por Jesus quer dizer simplesmente submissão. Ele está falando assim: eu sou submisso ao meu Pai, e por causa da minha submissão, tudo me foi entregue por Ele. Porque eu sou submisso a Ele, todo o poder Ele me deu. E Ele fala assim: se você quer ficar aliviado, você quer deixar de ficar sobrecarregado, seja submisso a mim. Se você for submisso a mim, você vai achar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parece que agora encontramos o nexo do sermão de Jesus. A parte principal, ou a palavra principal de Jesus, chama-se submissão a Cristo. Você lembra quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso? Que logo na introdução da oração ele fala assim: olha, quando vocês forem orarem, orem assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Essa palavra reino quer dizer domínio. Você lembra de outro texto bíblico que fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele. Em outras palavras, seja submisso a ele. E o que vai acontecer com você? Tudo mais ele fará. Se não basta para você, vamos lembrar das palavras do apóstolo Pedro, 1 carta de Pedro 5,7: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, confie nele, porque ele tem cuidado de vocês. Submissão a Cristo é a resposta para a minha vitória e para a tua vitória nessa noite. Submissão a Cristo é a resposta para aquilo que você veio buscar. Eu acredito que muitas pessoas aqui dentro vieram: Senhor, fala comigo hoje. E nós somos tão humildes, né? Nós somos pessoas assim tão simplórias, falando: Senhor, basta uma palavra tua. Senhor, somente uma palavra. A palavra para você hoje é esta: submissão a Cristo. Muitas vezes nós erramos porque não somos submissos a Cristo. Muitas vezes nós perdemos porque nós não somos submissos a Cristo. A nossa vontade está acima da vontade de Cristo. E o interessante é que nós queremos fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Cristo, e muitas vezes não é. Às vezes aquela porta de emprego parece ser a melhor, mas não é aquela que Deus preparou para você. Às vezes aquele marido para você parece o melhor, mas não foi ele que Deus preparou para você. Às vezes aquela escola para você parece a melhor, mas não foi aquela que Jesus preparou para você. E nós então, por causa da nossa necessidade, por causa da nossa vontade, do nosso ego, nós oramos a Deus e pedimos a Deus para confirmar: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Às vezes o sinal não é nem sinal, mas nós criamos o sinal. Eu costumo de usar muito esse exemplo aqui, acredito que já usei aqui umas 2 vezes.
aquele sinal quando você vai comprar um carro, né, que não está dentro do seu poder aquisitivo. Você fala, não, mas Deus está dizendo para mim, Deus quer o melhor dessa terra para mim, aleluia. Aí você vai lá na concessionária, você olha aquele carro que você vai ter que pagar em 355 vezes, e isso se der tudo certo. Aí o vendedor olha para você com essa carinha de crente. Aí o vendedor fala, você é crente? Aí você fala, sou. O vendedor também com essa palavra de Deus fala, opa, sinal, confirmação. Nem sempre o é. Se você for submisso a Deus, você vai conseguir entender quando Deus fala não e quando Deus fala sim. Nossa maior dificuldade é entendermos o não de Deus. O não de Deus é para o nosso benefício. O não de Deus é para a nossa vitória. O não de Deus é para a nossa prosperidade. O não de Deus é para a nossa salvação, é para o nosso escape. Se Deus disse não para você essa semana, em alguma área da sua vida, creia e receba isso como uma palavra de vitória para você. Seja submisso a Deus e você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus fala assim, olha, se vocês forem submissos a mim, se vocês pegarem o meu ensinamento e colocarem sobre vocês, vocês vão achar descanso. Não somente um descanso físico, mas um descanso para a alma. E ele fala assim, porque o meu ensinamento é suave e o meu fardo, ele é leve. O interessante também é que Jesus não nos tira a responsabilidade de carregarmos alguma coisa. Jesus nos dá um fardo, sim, mas ele fala assim, mas ele é leve. Voltando aqui às palavras de Jesus, ele quer dizer para mim e para você o seguinte: não adianta você ficar reclamando da vida, não adianta eu ficar reclamando da vida e não ser submisso a Cristo. Se você é seguidor de Cristo, você tem que ser submisso a Cristo em todos os aspectos da sua vida. Tem pessoas que falam assim, não, Senhor, eu não aceito. Isso não é submissão. Você pode não entender, mas aceitar você tem que aceitar. Deus não é Deus para ser compreendido ou entendido. Deus é para ser obedecido. Existem coisas que você jamais vai compreender, existem coisas que jamais eu vou entender, mas eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. Nos faz lembrar, é claro, não tem como fugir desse personagem chamado Jó, que em meio àquela luta, aquela dificuldade toda, a família toda atribulada, ele fala uma palavra que para mim é profética. Ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele fala isso na pior adversidade da sua vida. Falar que o seu Deus existe quando você está bem, falar que seu Deus é poderoso quando tudo vai bem, é muito simples. Mas falar que teu Deus existe quando você está doente, quando alguém na sua família está doente, quando alguém na sua família morreu, ou quando você perdeu o emprego, falar que você sabe que Deus existe, é muito complicado. O apóstolo Paulo, depois de sofrer uma sabatina, de fato ele quase foi esmagado, ele fala assim, eu sei em quem tenho crido. Veja a diferença da submissão, de entender que Deus sabe o melhor para todos nós. Deus sabe o melhor para a sua vida. Glorifique a Deus, se Deus te deu um não. Quantos aqui já receberam um não do pai quando era pequeno? Todos, né? Você sabe que você só está aqui por causa desse não? Você só está aqui hoje porque o seu pai disse não para você. Você só está aqui porque sua mãe falou assim, isso você não pode fazer. Na hora você esperneou, na hora você falou, vou sair de casa. Eu vou sair de casa, eu não quero mais morar aqui porque minha mãe não me ama. Mas hoje você está vivo. Hoje você está vivo, você está de pé. Hoje você é um homem de caráter, hoje você é uma mulher de caráter por causa do não que seu pai disse para você. Então quando Deus te der um não para você, seja submisso. Acredite, a vontade de Deus é melhor para você. Deus tem plano de vida para a sua vida, Deus tem plano de vitória para a sua vida. Mas acredite, entenda que melhor é ser submisso a Ele. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. Seja submisso a mim e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Irmãos, nós vivemos uma época tão difícil, tão complicado. E você não se sinta um privilegiado se você está passando algum problema, não. Para mim, não cabe mais na igreja o profeta do óbvio. Deus está me revelando que alguém aqui nessa noite entrou com um problema. Misericórdia. Não precisa mais de todos nós carregamos. Vivemos época muito difícil.
E eu confesso para você que, olhando assim naturalmente para as articulações dos governos, eu não consigo ver, sabe, vislumbrar dias melhores. Não consigo. A minha fé está em Cristo. Eu entrego a minha vida a Cristo. Todos nós estamos passando por problema, por dificuldade, seja qual for a dificuldade. Não me refiro somente à dificuldade financeira, tem tantas outras dificuldades. Mas se você entender, se eu entender que Deus tem o melhor para a minha vida, eu vou acreditar que aquilo que eu estou vivendo é somente uma fase, e que se eu for obediente ao meu Senhor, dias melhores virão. A certeza da minha vitória está garantida em mim, porque eu estou descansando no Senhor. E Ele fala assim: se você for submisso em mim, se a sua submissão for sobre a minha autoridade, você vai encontrar descanso, não físico, mas da alma. Você sabe o que é uma alma descansada, irmão? Já parou para pensar nisso? Um descanso da alma. É aquela pessoa que está em meio a uma tribulação, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo, eu estou confiante. A alma está confiando em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará para você. Entrega os teus pedidos ao Senhor, seja submisso a Ele, e você verá como Deus vai te abençoar, e como Deus vai abençoar a tua casa, e você de fato vai encontrar descanso para a sua alma. Eu queria convidar você a ficar de pé comigo, nós vamos orar. E eu quero orar por você que precisa desse descanso da alma. Você que entrou aqui aflito, você que entrou aqui aflita, você que entrou aqui preocupado, preocupada, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não posso tomar posse das palavras de Jesus, dizer: vinde a mim você que está cansado, eu vou te aliviar. Eu não posso, mas eu posso dizer para você: vinde a Jesus. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você for submisso a Ele, você vai sair daqui com a sua alma em paz, com a sua alma descansada. Porque você entrou aqui hoje pensando que o que você mais precisa é dinheiro, é a saúde ou emprego, mas não é. O que mais você precisa é de paz. Paz no seu coração, paz na sua alma. Fique em paz, meu irmão. Fique tranquilo. Deus está tomando conta da sua vida.